Vamos lá então para a nossa primeira aula aí falando sobre constelação familiar. O assunto é muito longo, vão ser vários e vários vídeos curtos, porque eu não quero que vocês fiquem aqui, né, horas no mesmo vídeo. A ideia é que você assista um, aí já fique, né, querendo mais e procure um pouco mais em outro. E como eu falei, são vídeos sem cortes, são vídeos feitos aqui em casa mesmo. Até no vídeo de apresentação eu falei luz artificial, na verdade é luz natural, né? E vai ser assim, não vai ter corte. Se eu falar alguma coisa aqui, alguém apontar alguma coisa aqui, lá nos comentários a gente discute, acho que você falou errado, era isso, não era isso. E a gente vai comentando nos comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom? Porque na hora de falar aqui, gravando, não estou seguindo script, roteiro nenhum, é realmente o que eu acredito. Pode ser que eu inverta alguma coisa e aí a gente pode corrigir isso nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos falar sobre constelação. O que eu posso falar sobre constelação assim, né? Na minha vida, eu sempre acreditei que existem leis que regem a minha vida. Isso sempre quando estudei, antes da constelação, né? Lia sobre hermetismo, lia as coisas, né, que eu acredito ser uma boa orientação bíblica, teológica para mim. E eu percebi que existem leis na vida, que se a gente seguir algumas leis na vida, a gente consegue ter uma vida melhor, né? E aí quando eu fui descobrir a constelação, eu entendi que também existem leis na constelação e que faz muito sentido para a vida. Então isso me ajudou muito como terapeuta e como pai, como esposo. Então, o começo aqui que a gente vai falar sobre constelação, na verdade, nem só constelação, né? Porque constelação é o ato de constelar aí, né? De colocar pessoas, os bonecos para fazer a representação da família. Eu quero falar antes sobre leis sistêmicas, ou seja, existem leis que servem para qualquer grupo na sociedade, né? E essas leis, elas não foram inventadas por ninguém. Essas leis existem desde quando a humanidade é a humanidade. Desde quando se formou grupos de pessoas, né? Então, quando se fala de leis, é alguém falando sobre a lei, não que descobriu, né, inventou uma lei, mas descobriu. Falou, eu estava analisando aqui e eu descobri que o universo atua assim, né? Existem formas de se viver em comunidade que é melhor assim o assado. Então, na constelação, né, quem deu um grande boom aí na constelação familiar foi o Bert Hellinger. Ele tinha sido padre, depois ele estudou psicanálise e ele começou a ver, quando ele foi para a África, nas tribos Zulu, que existia uma harmonia naquela tribo. Então, por mais primitiva que fosse aquela tribo, existia uma harmonia que de repente na cidade grande não estava tendo mais, né? E é o que existe hoje em dia. Muitas vezes a gente olha para a sociedade e está tudo bagunçado. Mas se a gente for em sociedades mais primitivas, existe uma lei, uma ordem ali, né, que faz com que aquilo se mantenha em harmonia. Então, Bert Hellinger, na verdade, ele começou a elencar algumas leis, que são 3, e os próximos vídeos eu vou gravar sobre isso. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, ele percebeu que, não só na família, mas em qualquer grupo, né, de pessoas, essas leis atuam. Assim como a lei da gravidade. Né? Se eu pegar algo e soltar, né? Pegar aqui minha aliança e soltar, ela cai, é uma lei, não tem como fugir dessa lei. Ela atua sobre todo mundo. Então, existem leis que atuam sobre todo mundo e são essas leis responsáveis por nossa sobrevivência, né? Então, a autopreservação da minha espécie, do meu corpo em primeiro lugar, né? A minha autopreservação, ela se dá segundo essas leis. E a preservação da espécie também, como ser humano, como Homo sapiens, né, também se dá através dessas leis. Então a gente vai entender isso. Que, tanto para Bert Hellinger, né, quanto para outros, né, existem coisas aí que são antes dele, né, existe essa percepção das leis que faz com que o ser humano seja o que é até hoje, a sociedade que seja mantido, né? Que a gente não morreu ainda, não se autodestruiu por causa dessas leis. Então, a gente vai falar assim, quando as leis estão atuando corretamente, existe uma sociedade harmônica, uma família harmônica, um grupo harmônico, e aí a gente dá o nome disso de saudável, saudável / adulto.
Mas, se num grupo de pessoas, se num grupo familiar, num grupo de trabalho, essas leis não estão sendo cumpridas, nós falamos que esse ambiente está doentio ou barra infantilizado. Então, nos próximos vídeos aqui, assista na sequência, né? Eu vou falar de 3 leis, elas não têm ordem entre elas, né? São 3, não tem mais importante, menos importante, são todas importantes. Mas o que foi percebido, né, por Bert Hellinger é que essas 3 leis atuam muito forte sobre a família. E quando elas são desobedecidas, se paga um preço muito caro por isso, né? Então vamos pensar, é fácil, eu sempre falo sobre as leis de trânsito, né? A gente só pode ter liberdade no trânsito porque tem leis. Se falasse assim, não, todo mundo é livre, anda do carro do jeito que quer, a gente não ia conseguir andar. Imagina São Paulo, uma cidade grande, ia virar, né, uma bagunça. Então a gente só tem liberdade porque a gente segue as leis. E seguindo essas leis, o trânsito flui. Então a mesma coisa, nós somos seres humanos, nós temos livre-arbítrio. Mas se a gente for fazer tudo que a gente der na telha, pode virar uma bagunça, igual um trânsito sem leis. Então, quando a gente segue as leis direitinho, né, como eu falei, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Quando a gente segue essas leis, a nossa vida flui, assim como um trânsito flui, tá bom? Então não perca os vídeos, que eu vou começar a gravar agora, falando sobre cada uma dessas leis. E ao assistir esses vídeos, já começa a ver aonde isso encaixa na minha família, principalmente, depois nos grupos, como no trabalho, grupos de amigos, e se eu estou cumprindo essa lei e fazendo ela deixar com que a minha vida seja mais livre, mais fluida, né? Que ela vá sem problemas, né? Adulta, né? Sem problemas que eu falo sem eu começar a pôr problemas, né? Porque um adulto sabe que a vida não é perfeita, mas o amor flui nas nossas relações e muitas vezes a gente impede ele por não conhecer o sistema, por não conhecer as leis do sistema, a gente represa esse amor. Então não flui, aí começa a criar mais problemas do que aqueles que são naturais da vida, né? A gente pode até gravar um vídeo falando sobre isso, né? Existem problemas e existem coisas que são naturais da vida. Quando a gente passa de fase, né? Nunca tive filho, vou ter um filho, a gente passa por uma dificuldade, mas não é um problema, né? Então, vamos deixar assim, tá? Venham para a aula, comenta aí o que você está achando dessa proposta. Se tiver algum tema que você queira que eu aborde, coloca nos comentários e aí eu vou tentar fazer isso de uma maneira cronológica que quem for assistindo consiga entender melhor como que funciona esse sistema, essa harmonia sistêmica, essa consciência sistêmica, tá bom?